todas as propostas que nós trazemos no material didático pressupõem que é a criança que vai fazer. É a criança que vai botar a mão na massa e vai desenvolver. Na educação infantil, a nossa proposta é a aprendizagem ativa. O aluno no centro do processo, desenvolvendo todas as atividades independente da idade que ele tem. Nada mais correto, do que ensinar uma criança por meio de atividades lúdicas, porque a brincadeira tem uma intencionalidade pedagógica. Então é isso que a gente traz lá para o nosso material. Então, a aula ela é dividida em 4 momentos, então a gente abre a conversa com as crianças, faz com que elas participem daquele tema, o que elas já sabem, o que elas não sabem, o que nós podemos descobrir por meio disso, então a curiosidade é muito aguçada, Depois a gente tem lá um momento de botar a mão na massa e no final a gente faz um fechamento, uma conclusão. O nosso material está estruturado em 2 ciclos. O ciclo 1 atende crianças de 2 e 3 anos e o ciclo 2 de 4 e 5 anos. Nós temos o caderno do aluno que vem numa maletinha super bonitinha e cada caderno é acompanhado por um livro de literatura. Esse livro de literatura, ele possibilita o desenvolvimento de muitas atividades. No ângulo nós temos um propósito em todos os segmentos de ensino, que é a formação do leitor competente. Então, quando a gente entrega esse livro de literatura, a gente está entregando para as escolas a possibilidade de trabalhar literatura com os alunos desde muito pequenos. A gente também entrega materiais manipulativos para infantil 3 e 4, porque a gente entende que eles estão ali no processo do letramento, preparando eles ali para a alfabetização. E no material do ângulo nós temos uma coisa que é muito legal, que é a Turma do Luan. A Turma do Luan é uma turminha que, à medida em que os anos passam, essas crianças elas vão evoluindo também. E para desenvolver o trabalho com a Turma do Luan, nós também entregamos um banner. E esse banner, ele fica na sala de aula e auxilia, ele é um recurso pedagógico. Ele auxilia o desenvolvimento das atividades. E aí lá no material digital a gente também tem vários recursos para o professor e também temos alguns recursos para os alunos, considerando que nessa faixa etária entendemos que eles precisam de menos no digital e muito do mão na massa, o corpo e tudo aquilo que é importante para que eles se conheçam, que é uma coisa importantíssima nessa fase do desenvolvimento cognitivo. Se garantirmos lá nos anos iniciais que essas estruturas básicas tenham sido construídas, aqui é uma consolidação. Nos anos finais do ensino fundamental, a gente tem uma preocupação grande com o 6º ano, por conta dessa transição, do 5º para o 6º ano, então há um cuidado ali na elaboração desse material. O aluno recebe um caderno com todas as disciplinas, Então nós temos lá português, matemática, história, geografia e ciências, 6º e 7º ano. 8º ano nós temos física, química e biologia. 9º ano, física, química e biologia, A BNCC pressupõe ciências, mas o ângulo sempre trabalhou com as 3 disciplinas. E aí a gente mantém isso porque é algo que traz resultado também. Comprovadamente a gente sabe disso. Nesse segmento a nossa preocupação é na consolidação da metodologia. Nós queremos que ali os meninos realmente saiam do 9º ano preparados para enfrentar o ensino médio, com essa metodologia consolidada. No caderno do aluno, ele tem a teoria da aula, as atividades práticas e a tarefa para casa.
Lá na plataforma Plural, ele tem a TC Online, que é as atividades complementares para que o aluno que quer mais ou para o aluno que precisa de mais possa ser desenvolvida. É uma atividade que vai dar autonomia para o aluno. A escola pode trabalhar da forma como ela quiser. Nós temos 2 tipos de proposta. Uma é a dose para leão, atividade forte, e a outra é a dose mínima, que é aquela atividade mais suave. Por que a gente faz isso? Porque lá no médio eu tenho tarefa mínima, complementar e desafio. Então não basta só dar quantidade para treinar o menino ou para preparar o menino para o segmento seguinte. Eu tenho que dar complexidade, que é o que a dose para leão faz. A gente também entrega um laboratório de matemática, porque as atividades de matemática também são manipulativas. E aí, o leitor competente, a gente continua trabalhando com esse leitor competente, com textos dos mais diversos possíveis, né? As propostas de produção textual também são propostas alinhadas a esses gêneros textuais, garantindo que esse menino possa ser um comunicador. A gente não para de formar esse aluno leitor, a gente não para de formar esse aluno produtor de texto, né, competente para dizer o que pensa, né, para falar ou para escrever o que pensa. É nesse segmento, tá, que a gente trabalha muito com a curiosidade das crianças, né, para que elas tenham vontade de aprender, que elas tenham vontade de saber mais sobre muitas coisas. No ensino fundamental anos iniciais, nós temos uma preocupação grande com a transição da educação infantil para os anos iniciais. Então o primeiro ano ele funciona muito como um ano de transição, né? Então os meninos vêm lá de uma abordagem de letramento, iniciando uma alfabetização. No primeiro ano a gente consolida um pouco mais isso e é lá no segundo ano que a gente efetivamente consegue trabalhar a alfabetização esperada até o segundo ano do ensino fundamental. Terceiro, quarto e quinto ano, a gente dá continuidade a isso, todo o material alinhado à BNCC, uma preocupação muito grande no desenvolvimento da aquisição da metodologia aula dada, aula estudada. Então, para todos os anos escolares, tem aula dada e, no mínimo, uma atividade para casa. Mas o ensino fundamental, anos iniciais como um todo, a gente tem uma preocupação muito grande nesse segmento de promover a alfabetização não só por meio da linguagem, né, verbal, como é o caso de língua portuguesa. Nós temos uma preocupação com a matemática, nós temos a preocupação com a geografia, com a história e com as ciências. Uma dos diferenciais que nós temos nesse material é ensinar o pensamento matemático, porque não existe uma única forma de chegar a um resultado. Então nós trabalhamos com as hipóteses, nós trabalhamos com as estratégias do aluno. Ele vai criar a estratégia dele. Por quê? Porque ele é um aluno que precisa se tornar um estudante e aprender a estudar sozinho. Então, materiais manipulativos de matemática, nós enviamos para as escolas um laboratório de matemática. Além disso, iniciamos um trabalho de formação do aluno leitor, lá na educação infantil, e aqui nos anos iniciais a gente tem uma preocupação muito grande de manter isso e ampliar. Então, textos dos mais diferentes gêneros são trabalhados e, para além disso, o produtor de texto eficiente também. O autor do texto, do próprio texto, que sabe escrever. E para o primeiro e segundo ano, nós também entregamos material manipulativo, que é a latinha de letras móveis, para que eles possam trabalhar na construção, né, desse processo de alfabetização, não só ouvindo, mas também construindo aquilo que eles estão dizendo.
Então isso faz com que o menino aprenda a estudar sozinho e que de fato ele consiga entender melhor aquilo que ele teve dificuldade. O material do ensino médio do Sistema Anglo sempre foi um material que trouxe muito resultado. Nós construímos um material que tem diferentes tipos de oferta. Vai depender muito do que a escola precisa, né? Pensando no seu projeto político-pedagógico, no seu currículo e também no número de aulas que ela tem disponível para esse segmento, né? Então nós temos uma proposta que traz a formação geral básica, exigida para todos os anos desse segmento. Temos uma proposta de itinerário e de eletivas. Para aquelas escolas que querem mais, nós temos os estudos avançados. Os itinerários, os alunos podem escolher ou não, isso na primeira e na segunda série. Lá na terceira série, a gente tem um material revisional, tá? Que vai retomar todas as habilidades, porque as habilidades da BNCC todas foram trabalhadas na primeira e na segunda série, mas lá na terceira a gente retoma. E também esse material do ensino médio, a gente entrega para a escola sem nenhum custo material de projeto de vida. Os demais materiais a gente entrega de acordo com a necessidade, os opcionais a escola pode dizer o que ela quer e o que ela não deseja trabalhar. Uma preocupação que o Anglo sempre teve é de estar muito alinhado àquilo que os vestibulares cobram. Enem e vestibulares. Então, quando a gente olha o material do Anglo, como é que ele é estruturado? Temos atividades para a classe, tá? E temos atividade para casa. Então, aula dada, aula estudada, novamente, sempre dentro da nossa metodologia. E com diferentes propostas, tarefa mínima, tarefa complementar e tarefa desafio. Tudo isso indicado para o aluno no caderno dele. Por quê? Porque espera-se que na terceira série, até a terceira série do médio, nós realmente tenhamos preparado um estudante que sabe estudar sozinho, que tem autonomia. E aí, dentro deste material, nós temos diferentes sessões. Então, nós temos uma sessão que trabalha Enem, nós temos uma sessão que trabalha só exercícios de vestibular, temos uma sessão que faz com que o aluno sinta-se desafiado. Então, são várias propostas, né, que permite ao aluno se colocar num lugar desafiador. E isso é o que promove, né, que ajuda esse menino a enfrentar aquele momento lá do vestibular que ele vai precisar enfrentar. Muitas vezes o aluno está lá no mercado de trabalho e ele se destaca por quê? Porque ele fala bem, porque ele escreve bem e principalmente porque ele tem uma estratégia diferenciada para resolver um determinado problema que é dado para ele. Eu defino o aluno Anglo como aquele aluno que é capaz de ler diferentes contextos, que é capaz de se destacar em qualquer lugar que ele estiver. Porque esse aluno, certamente, ele aprendeu a pensar. Ele aprendeu a construir o seu pensamento e a contar esse pensamento. É um aluno preparado para resolver problemas, porque no dia a dia do trabalho que a gente propõe, em qualquer disciplina, o aluno é colocado como protagonista. Então, ele consegue analisar aquilo que ele está fazendo e tomar uma decisão. Uma criança consegue fazer isso? Consegue. Porque desde a educação infantil, nós não damos respostas. Desde a educação infantil, nós não resolvemos problemas.
Nós colocamos as crianças, os alunos, os adolescentes no centro desse processo. E uma coisa que eu considero muito importante, a gente ensina os alunos a perguntarem. Porque fazer a pergunta é mais difícil do que dar a resposta. Então são diferentes situações que a gente tem alunos nessas perspectivas. Então o aluno ângulo para mim é aquele aluno que quando ele se vê numa situação difícil ou uma situação desafiadora, ele tem de onde tirar. Ele tem conteúdo, ele tem estratégia, ele tem jogo de cintura e ele sabe fazer a melhor escolha. São mais de 400 mil alunos, 25 mil professores que trabalham diariamente com o material que nós produzimos aqui no Sistema Anglo. O Anglo atualmente está presente em mais de 1.000 escolas em todo o país. Nós atendemos escolas em todas as regiões brasileiras e no Distrito Federal. Nos últimos anos nós crescemos muito e crescemos muito também em aprovações. Somos líderes em aprovação, então o Sistema Anglo hoje é o que mais aprova no Brasil. No último ciclo tivemos mais de 5.000 aprovados no Enem, via Sisu. Tivemos mais de 3.700 alunos colocados nos 10 primeiros lugares e na USP, uma universidade super importante, alcançamos mais de 1.400 aprovações. Conseguimos aprovar em todas as carreiras. O Anglo é uma metodologia comprovada, eficiente, comprovada? Certamente. Tem trazido excelentes resultados para todos aqueles que estudam com esse material. Mas, para além das aprovações, eu diria que o Anglo prepara o aluno para a vida. Não basta a gente dizer que a gente prepara o aluno para responder à prova de matemática, de história, de física, de química, seja o componente curricular que for. Nós precisamos fazer uma coisa que é o que revoluciona uma escola, que é ensinar o aluno a pensar. E ensinar o aluno a pensar não é dizer para ele como ele tem que pensar, mas é colocá-lo numa situação de análise, de síntese, de crítica, em que ele possa se posicionar tanto no seu lugar quanto no lugar do outro. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia, com as propostas que a gente entrega para que os alunos desenvolvam sozinhos ou com seus colegas, em qualquer componente curricular, porque não existe um componente que ensine a pensar. Todos os componentes precisam ensinar a pensar. É um senso de conquista muito grande que ele tem ali naquele momento e é impagável para o professor assistir esse processo. Quando a gente fala da jornada do aluno dentro de um programa bilíngue ou a jornada de aquisição de uma segunda língua, é algo assim muito bonito de ver. As professoras, os professores que trabalham com alfabetização, eu sinto que eles têm um sentimento parecido. Então o aluno ele não escreve, e de repente sai uma sílaba, sai uma palavra e ele começa a ler tudo, daí ele vai ali no outdoor e começa a ver as palavras, identificar essa é a letra do meu nome, essa é a letra da mamãe, essa é a letra do papai. Eu acho que o processo de aquisição de língua é muito parecido. Então o aluno ele está recebendo ali a imersão do professor, aquele input muito bem estruturado, cantando as músicas, enfim, e de repente as primeiras palavras começam a sair. Ele começa, eu ouvi uma música, eu ouvi essa palavra, eu li aquilo num livro, e é como se uma janela se abrisse ali para ele,
ele pode se comunicar em outra língua, ele pode ver um filme em outra língua, ele pode ler um livro em outra língua e ele fica muito orgulhoso daquilo, né? Quando a gente trabalha com consistência ali, com uma imersão muito fechadinha, insiste mesmo ali naquele processo, a gente vê realmente essa janela se abrindo e o olhinho deles brilhando, assim, com certeza é a parte mais gratificante do trabalho. Nós, enquanto assessoria, nós somos professores também, então a gente já passou por esse processo e agora na prática de observação de aulas a gente vê o processo acontecendo ali ao vivo e a gente vê essa beleza realmente da aquisição de uma outra língua acontecendo ali e o quanto o professor se sente orgulhoso nesse processo e o quanto o aluno se sente mais orgulhoso e mais seguro de si mesmo nesse processo. Então percebe que é um material construído a muitas mãos, com os melhores produtores de material para crianças e adolescentes para o ensino de inglês do mundo, com o nosso departamento acadêmico, que tem muito tempo de experiência, que conhece de chão de escola. A parceria Macmillan e Eduol é uma parceria muito forte, que nos traz muita segurança e muita segurança para as escolas parceiras também. Todo mundo que trabalha com inglês já ouviu falar, já trabalhou com material ou já estudou com material da Macmillan. A Macmillan é uma editora britânica com mais de 180 anos de história e que é especialmente forte na criação de material para crianças e adolescentes. Então, quando a Somos procura ali um parceiro para trabalhar que dê segurança, que vai trazer eficácia ali para o nosso sistema, logo a gente pensa em Macmillan. Como que funciona a confecção desse material e como que é trabalhada essa parceria? O departamento acadêmico da Somos brifa a Macmillan com os pontos que eles querem por planejamento por série. Tudo isso completamente alinhado à BNCC. Então, conhecemos de BNCC, conhecemos da escola brasileira, do aluno brasileiro e a gente brifa a Macmillan o que eles precisam colocar em cada um dos materiais. Esse material é confeccionado especialmente para nós, para o aluno brasileiro, pelos autores da Macmillan. E isso volta para a gente e a gente constrói um plano de aula detalhado, aula a aula, bem estruturado para o professor. Então isso traz a riqueza, a experiência e a qualidade da Macmillan com a realidade brasileira, porque é isso que o nosso editorial vai fazer. Vai trazer para a realidade brasileira, para a nossa escola regular. A assessoria está em constante contato com o editorial para a gente também trocar o que está acontecendo na sala de aula, como que isso pode estar melhor alinhado. Então é um material feito a muitas mãos para que a gente consiga entregar o melhor resultado para o professor e para a escola brasileira. Então você não vai aprender língua sentadinho ouvindo alguém falar inglês. Você realmente precisa colocar o aluno no centro e no protagonismo aí para que ele consiga se desenvolver nessa habilidade. Os pilares metodológicos do Eduol, então os fundamentos metodológicos são 4. Primeiramente, metodologias ativas. Então, nós entendemos e acreditamos no protagonismo do aluno. À medida que o aluno faz apresentações, à medida que o aluno ensina enquanto ele aprende, à medida que ele assiste vídeos, ele vai internalizando o conteúdo de forma muito mais rápida e muito mais eficaz do que se ele ficasse ali só sentado ouvindo o professor. O segundo pilar que a gente trabalha é as competências do século XXI. Então,
a gente acredita no desenvolvimento socioemocional e global do aluno, desde os 2 aninhos até a 3ª série do ensino médio. O material ele tem que estar permeado ali por trabalhos de desenvolvimento de colaboração, de comunicação, pensamento crítico, resiliência, metacognição. Então, tudo isso é indicado para o professor e é trabalhado de forma sistematizada dentro do material. O 3º pilar é o pilar de gamificação. A gente tem a plataforma gamificada também online, mas a gamificação enquanto pilar, ela é offline e ela vai acontecer dentro das aulas. Por exemplo, para os pequenininhos, eles têm os personagens ali da história. Então vai ter um desafio que o Gus perdeu a mochila lá na escola. Então eles vão andar pela escola, vão desenvolver ali estratégias para encontrar a mochila do Gus. À medida que eles vão crescendo, né, os desafios eles vão ficando em menores grupos ou até desafios individuais, mas isso acontece durante toda a jornada escolar. E o 4º pilar é o trabalho com CLIO. CLIO é um anagrama para Content and Language Integrated Learning, quer dizer que eu trabalho conteúdo e língua de forma integrada. Ele vai ter a oportunidade de vivenciar outras matérias, outros conteúdos em inglês. Essa é uma tendência do ensino bilíngue para que o aluno aprenda de forma eficaz, que ele entenda o que significa aquilo, por que ele está aprendendo, como ele pode fazer uso dessa língua. Então é ensinar a língua através do uso para a forma e não como a gente aprendia antigamente, né, da forma para o uso. O programa ele vem muito para formar protagonistas, né? Formar pessoas que consigam resolver problemas, pessoas que busquem ser criativas, né? Pensar essa origem, né, o início do empreendedorismo criativo, ele é muito interessante porque ele é uma junção de diversas pessoas de diversas áreas muito diferentes, assim, né? Então, a área do design, da engenharia, né, da educação. Então, pessoas que olhavam muito para o ensino médio que tiveram, né, para a trajetória escolar que tiveram e pensaram, pô, poderia ter sido diferente, eu poderia ter aprendido outras habilidades, que não só aquelas habilidades puramente acadêmicas ou voltadas para o Enem. Então, eles se juntam ali, pensam essa estratégia, né, conversam sobre isso, como um norte principal, pensando assim, como é que a gente consegue formar jovens para um futuro cada vez mais imprevisível, né? Então a gente não sabe o que vai ser as novas profissões, né? O mercado de trabalho. Então só matemática, geografia e história não é suficiente. A gente precisa dar oportunidade para eles desenvolverem, saírem mais preparados do ensino médio para esse mundo do trabalho, para o mundo acadêmico também, né? Sair mais preparado para o caminho que eles quiserem seguir, né? Então nesse sentido, o programa ele vem muito para formar protagonistas, né? Formar pessoas que consigam resolver problemas, pessoas que busquem ser criativas, né? Então a gente vai, com o programa, trabalhando essa ideia de desenvolvimento de projetos, né? E de reconhecimento dessas habilidades que eles têm. Como é que eu consigo colocar uma ideia, né, em prática, né? Então, o surgimento do empreendedorismo criativo é essa junção de duas habilidades importantíssimas, né? Resolver problemas e ser criativo, né? Gerar ideias. Duas habilidades que eles consideramos aqui importantíssimas para qualquer mercado de trabalho, qualquer futuro que venha a ser. Essas duas ferramentas, elas são importantíssimas para conseguir trilhar esse caminho, né, profissional, acadêmico, da melhor forma possível. A gente tem visto nas escolas, é quase como se fosse uma nova aula de educação física, né? Então, assim, aquela aula que todo mundo gosta, aquela aula que todo mundo espera que aconteça. A gente tem um retorno muito positivo, assim, né, dos professores, das escolas, o quanto que os alunos pedem para que essa aula tenha mais, que eles façam mais coisas, porque vai ser aquela aula no qual os alunos têm protagonismo, né, têm autonomia. Então eles têm aquele sentimento de eu estou pertencendo a esse processo aqui. Porque quando a gente fala, né, dos projetos que são desenvolvidos, os alunos podem pensar as ideias que eles querem fazer.
colocar isso em prática. E eventualmente vai dar errado, às vezes vai dar certo, mas lidar com essa frustração também é muito importante, né? Ou também ter a felicidade de ter um projeto que é bem desenvolvido, né? Isso é muito legal. A gente tem um projeto, né, no módulo 5, que a gente chama de Ideaton, que é um projeto no qual os alunos desenvolvem um produto digital. Então os alunos se empolgam ali com esse protagonismo que a gente vai dando para eles, né? E quanto mais a escola apoia esse tipo de iniciativa, mais ela também ganha visibilidade, né? Mais ela ganha, essa escola, olha como é que o meu aluno está saindo dessa escola, né? E pensando até na própria preparação para o Enem, né? A gente olha muito a preparação para o Enem voltada só do ponto de vista acadêmico, ele dá nota, da prova, mas o aluno que é mais seguro, o aluno que sabe lidar com frustração, que é resiliente, que é disciplinado, são várias características que a gente vai desenvolvendo no aluno ao longo do EC e que fortalecem também para a preparação do Enem, né? E também do ponto de vista até da própria escolha profissional que ele quer fazer, né? Muitas vezes no Enem lá ele vai se deparar com uma situação complicada, ele vai ter que resolver, e essa confiança que ele tem, se ele adquiriu ela ao longo das aulas do EC, é mais uma habilidade que facilita para ele nessa preparação, né? Então acredito que o impacto ele é gigante, assim. A gente tem um retorno muito positivo, muitos projetos que acabam impactando a comunidade escolar. Então ele poder sair do ensino médio, podendo dizer para o outro que ele impactou outras realidades, né? Que um projeto que ele pensou foi colocado em prática na escola, isso é algo muito significativo, no qual impacta qualquer caminho que ele for seguir para a vida dele, ele vai levar com muito carinho essa ação, né? E sentir protagonista dentro da sala de aula. Eu já vi eu presenciei aulas acontecendo na Mind, onde o professor diz assim: pessoal, vamos finalizar aqui, vamos organizar que a aula está chegando ao final. E muitos alunos fazem assim: cara, isso não tem preço para um educador. Os impactos causados pela Mind na vida dos estudantes eu entendo como algo extremamente positivo. Se eu puder descrever uma mudança, uma única mudança, eu acho que é o aluno ir para a aula feliz. Isso, para mim, não tem preço. E aí, é claro, existem todos os outros impactos de transformar a pessoa através do conhecimento. Então, ele está aprendendo, está sendo divertido? Está. Mas aquele momento está sendo extremamente poderoso de conhecimento, agregando conhecimento para a vida do aluno. Ele pode não perceber isso, e é a melhor forma de aprender, sem perceber, né? Num bate-papo, numa interação sem comprometimento, né? Visivelmente falando, né? A gente, como educador, a gente sabe exatamente o que a gente está provocando ali e o que a gente quer que ele aprenda. E ele absorve isso de uma forma muito gostosa, muito divertida, muito tranquila. É um impacto ali na aula, na vida do estudante, mas é um impacto também quando ele sai da escola. Porque eu tenho certeza que certeza absoluta, quando ele passa por todas as fases na educação básica, aprendendo sobre o conteúdo que nós oferecemos, ele está mais preparado para lidar com o mundo do jeito que o mundo é. Tem um recurso na nossa plataforma que é o e-mail para as famílias. Então, cada aula, os pais recebem um informativo automático da plataforma sobre o que o filho aprendeu. E nós temos feedbacks muito positivos das famílias. Então é assim, pais falando: puxa, que bom que o meu filho está aprendendo sobre isso. Eu não esperava que ele fosse aprender sobre determinado assunto. E assim, a família não teve essa aula. A família, ela desconhece o que é isso, né? Então, quando o filho tem a oportunidade de aprender sobre esses conteúdos, a família é impactada sim. Realmente a família sente, né, que ele está preparado para lidar com aquilo, que ele não vai ser refém daquilo. Então isso obviamente traz um conforto, né, para a família, porque não tem como você banir a tecnologia, né, mas tem como aprender sobre ela. E isso te dá responsabilidades, né, mas te dá segurança e autonomia para você lidar de uma forma positiva com isso. Então a plataforma ela se molda de uma forma onde o aluno ele vai conseguir focar no que ele precisa aprender. Essa que é a grande proposta ali do Plural quando a gente olha para esse perfil de aluno.
Plural ele conta com um ambiente muito... Primeiro começa pela experiência, que é uma experiência muito simples, muito lúdica, muito prática, porque a gente sabe que o aluno, quanto menos complexidade você coloca para ele, tudo que ele tem que fazer, melhor ele vai fazer. Ele não pode perder tempo na sua plataforma, ele tem que gastar o tempo dele estudando. Eu gosto bastante, quando eu penso em apoio ao aluno, toda a parte de material interativo. Então o aluno, ele tem ali uma experiência que vai além do livro físico, ele pode também reproduzir o que ele faz no livro físico, de experiência de marcar, de circular, de fazer as anotações. Mas mais que isso, ele também vai encontrar ali conteúdos interativos para ele trabalhar. Ele vai poder contar com atividades de estudo autônomo, onde ele, por conta, ele vai lá, com base no material, ele realiza toda uma sequência de atividades que visam trabalhar algum tipo de conteúdo ou melhorar algum tipo de habilidade. Tem uma parte gamificada no que diz respeito à plataforma adaptativa, então tem uma parte de estudo adaptado, onde conforme é o desempenho dele, conforme ele está se desenvolvendo dessas atividades, dentro das habilidades, a própria plataforma vai sugerindo, vai colocando mais desafios com que ele tem que trabalhar. Tem a própria parte de interação ali com os professores, então nós temos ferramentas que simulam ali o ambiente escolar e essa didática que o professor tem com ele, então o aluno ele vai ainda poder, mesmo no mundo digital, ter esse contato, essa experiência de trabalho com o professor, com os feedbacks que o professor pode dar ali para ele. Isso tudo, de novo, dentro de uma roupagem gamificada e muitos simulados, muitas provas, muitas atividades para ele se desafiar, para ele entender não só o que ele sabe, mas o que ele precisa entender, o que ele precisa trabalhar é o que ele tem dificuldade, é o que ele não sabe. Então a plataforma ela se molda de uma forma onde o aluno ele vai conseguir focar no que ele precisa aprender. Essa que é a grande proposta ali do Plural quando a gente olha para esse perfil de aluno.